Oi, meu nome é Elaine Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença entre os vasos de cimento, plástico e barro e qual o melhor deles. Se você já gostou desse assunto, não esquece de deixar o dedo no joinha e bora comigo! Esse foi um pedido de uma inscrita, a Maria José Silva. Ela pediu para mim falar sobre os vasos, qual a diferença entre eles, qual o melhor. Me perguntou algumas coisas que as pessoas costumam falar a respeito deles. Eu vou começar a falar para vocês a minha posição a respeito deles. Todo mundo sabe que eu gosto muito de vaso de barro. É a minha preferência, os vasos de barro. Mas não quer dizer que eu use somente os vasos de barro. Eu uso de plástico, eu uso umas peças de acrílico que a minha filha me deu, que é de filtro também, depois eu mostro pra vocês. Eu uso vaso de plástico também, em várias plantas, mas eu gosto muito do vaso de barro. Agora, o motivo que eu gosto do vaso de barro é porque minhas plantas ficam no tempo. Eu não tenho nenhuma cobertura, nenhum lugar para proteger. As únicas que têm proteção são as que ficam aqui nessa varandinha pequena e acho que nem um terço da minha coleção que fica aqui. O restante fica no tempo mesmo. Então, o vaso de barro, para mim, ele é melhor para minha coleção de suculentas. E alguns eu prefiro no vaso de cimento, por exemplo, por causa do tamanho e principalmente pelo valor. Vaso de cimento é bem mais barato. O vaso de plástico é o dos que eu menos gosto. Não para todas as plantas, mas para ter vaso grande no jardim, eu prefiro que não seja de plástico. Agora eu vou falar para vocês escolherem, eu vou falar os motivos de cada um. O vaso de barro, ele é feito de argila. Então, organicamente, né, ecologicamente, ele é mais correto, vamos pôr assim, porque a decomposição dele é mais natural, mais rápida. O vaso de cimento, ele é feito de argila e carbonato de cálcio, foi o que eu achei na internet, tá? O cimento é feito desse material. Esse daqui foi eu que fiz, esse daqui também fui eu que fiz, né? Esse aqui é um Staphylianthus decarei. Essa daqui é uma Echeveria nixama. Essa planta eu não tenho certeza da ID. Eu ganhei ela como Graptocedo Ghost. Mas eu não tenho certeza dessa ID, tá, gente? E o de plástico, ele é feito de petróleo. Demora mais tempo para se degradar na natureza, fica mais anos, né, antes de se degradar. Outra coisa, o vaso de cimento, de plástico, ele não é poroso. Então, para determinados tipos de planta, ele é melhor. Samambaias mesmo, ficam muito bem em vasos de plástico, porque hoje em dia a gente não acha mais xaxim, né, gente, para comprar. E o de coco, ele é mais caro também, bem mais caro. O de cimento, ele é poroso também. E o de barro também é muito poroso. Então, eles ajudam a chupar um pouco mais a água, né? O excesso de água. Aí, eu vou falar do peso. O de plástico é leve, é um vaso muito bom para quem tem uma sacada, por exemplo, de um apartamento, que tem um limite de peso. O de cimento é muito pesado. Esse meu eu fiz de argamassa, mesmo assim, ele não é um vaso leve. E o de barro também é mais pesado. O dos três, se fossem do mesmo tamanho de cimento, com certeza seria o mais pesado. Outra característica dele é que o vaso de plástico, ele esquenta muito mais no sol. Ele tem ele aquece muito mais, né, as plantas. Então, para determinadas espécies, não é bom que se elas ficarem no sol, num vaso de plástico, vai ter sofrimento da planta, né?
O de cimento não aquece tão rápido, né? Não tem mudança de temperatura tão brusca, e nem o de barro. São bem parecidos em várias características, esses dois. Agora, sobre fragilidade. O vaso de cerâmica é o que perde nesse quesito para todos os outros. Porque se ele cair, ele quebra, né? Geralmente racha inteiro. O de cimento, ele racha um pedacinho, ele quebra um pedacinho, mas ele quebra menos, é menos fácil de quebrar do que um de barro. E o de plástico é muito mais difícil de quebrar, a não ser que ele fique muito tempo no sol, que já seja um vaso velho, né? Daí ele vai rachar. Outra característica, assim, que eu acho desses vasos, né? Além do peso e tudo mais, é determinadas plantas que você vai plantar em cada vaso. Os vasos de cimento são vasos resistentes. Para frutíferas, por exemplo, para quem gosta de frutífera, é uma boa. Porque o vaso de plástico também é uma boa para frutífera, mas tem que ser um plástico especial. Quanto a preço, vaso de plástico com certeza é mais barato. Apesar de existir hoje no mercado uns vasos de plásticos bem salgados, né? O de cimento é o mais em conta. Depois do de plástico, o de cimento é o mais em conta. E por último, o mais caro é o de barro. Só que aqui em Botucatu eu não acho esse vaso tão caro. Que nem esse tamanho mesmo, olha, ele tem quase um palmo de altura. Olha, eu pago R$ 6,40 nele. Então, é um vaso que tem quase um palmo de boca e quase um palmo de altura. É um vaso bom, de um tamanho bom. E eu pago R$ 6,40 nesse vaso. Eu acho que compensa. Esse daqui é um vaso... Esse é um vaso de R$ 4,90, se eu não salvo engano. Que tá esse daqui. O vaso de cimento eu não gastei, né? Porque eu fiz esses daqui. O de plástico veio com uma plantinha. Mas um de plástico desse tamanho, aqui perto da minha casa, que eu fui ver antes de começar a fazer o vídeo, ele tá em torno de R$5. Eu não acho barato um vaso de plástico, R$5 desse tamanho. Mas eu prefiro gastar um pouquinho mais e comprar um de barro. Mas isso sou eu, é de gosto mesmo. Agora, qual dos três é melhor? Aí fica a critério de cada um. As condições de cada facilidade, por exemplo, assim, se uma pessoa tem uma determinada idade, um vaso de cimento ou de barro vai ser mais difícil ela transportar, ela cuidar. Eu não uso impermeabilização nos meus vasos, né? Todo mundo sabe, eu gosto deles assim, com esse aspecto envelhecido, meio verdinho assim, eu acho bonito. Questão de gosto também. Os de cimento que eu tenho também não são impermeabilizados, eu tenho alguns de cimento grandes, tenho frutífera de vaso de cimento e algumas outras plantas. Os de plástico é os que eu menos utilizo mesmo. Os de plástico, apesar de fazer muda em vaso de plástico. Eu tô gostando muito dos de acrílico que a minha filha trouxe, acho legal. Só que demora mais a secar. E pra mim é um problema. Justamente pelo fator das minhas plantas ficarem no tempo. E aqui choveu a semana passada quase inteira. E tem a maioria que estão no vaso de barro já secou. Já tá seca a planta. O substrato já tá seco. Os de plástico, olha, vocês podem ver. Ó, ele tá úmido ainda, tá vendo? Bem úmido. E é o mesmo ambiente que elas estavam. E esse daqui já tá, ó, seco, tá vendo? A diferença entre os dois. Esse aqui tá no mesmo espaço, as duas plantas estão no mesmo espaço. Então, gente, eu não sei se para vocês compensa, né? Qual é melhor, qual é mais... Porque tem região que o vaso de barro realmente é mais caro. Eu pesquiso muito antes de comprar, tanto vaso como planta. Eu acho que a gente tem que pesquisar mesmo e fazer o melhor pra gente. O que é melhor? Qual dos três é melhor? Qual vocês se adaptam melhor? Vaso de barro precisa de mais rega? Precisa. Não é que a planta não se desenvolve bem no vaso de barro, é que você não tá regando o suficiente. Se você é uma pessoa que rega bastante, você fica tranquila no vaso de barro.
Você não vai perder suas plantas fácil em vaso de barro. Se você é uma pessoa negligente um pouco com rega, esquece um pouco de regar, não gosta muito, o vaso de plástico é ideal. Seria o ideal. O de cimento, as características são muito parecidas com a do de barro. Mas você também, tem gente que fala assim, não, mas eu não gosto do meu vaso verde. É só impermeabilizar. Tem um estudo também que fala que os vasos de barro, eles soltam o excesso de adubação do solo. Por exemplo, se você adubou muito um solo, ele solta, ele calcifica aqui, né? Solta ele fica esbranquiçado por o excesso de adubação. Tem gente que fala que é isso. Tem gente que fala que é excesso de umidade, que por isso que ele fica esbranquiçado. Então, aí tem vários estudos a respeito. Gente, então eu acho que hoje é só. Se ficou alguma dúvida com a questão do vaso, vocês deixem para mim na caixa de comentários, por favor. Se vocês tiverem certeza dessa belezinha, se é mesmo esse Graptocedum Ghost, que a minha amiga me falou que era, vocês deixem para mim também nos comentários, eu vou ficar muito grata. Então, fiquem todos com Deus e paz. Gente, esse aqui é um vaso de cimento que eu tenho há bastante tempo. E as plantas estão muito bem, todas bem saudáveis. Ó, nessa escada também tem vaso de cerâmica, tá vendo? Os de cerâmica, as plantas também estão bem bonitinhas, olha. Tem um gatinho dormindo aqui. E eu também tenho nesse mesmo espaço, olha, em vaso de plástico, tá vendo? Também tá bem. Agora, esses de acrílico, apesar das plantas estarem muito bonitas, o problema é que ele não seca fácil. Tá vendo? Ainda tá úmido. Esse cacto fica no vaso de plástico, ainda não troquei ele de vaso, né? E tá se desenvolvendo muito bem também. Mas essa eufórbia tá um show. Vaso de barro. Mas tá um show.